Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46, diz a palavra de Deus. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Até aqui. Certo homem que era arqueiro, certo dia convidou o seu discípulo para ir à floresta. E tomando posse de uma flor, colocou essa flor no galho de uma árvore. Afastou-se da árvore cerca de 100 passos, vendou os olhos e pegou o seu arco, pegou a sua flecha e perguntou ao seu discípulo: quantas vezes você me viu praticar esse esporte? E o seu discípulo respondeu: todos os dias. Mas sempre vi o Senhor atirar e acertar na flor a 300 passos de distância, mas nunca de olhos vendados. O homem então pegou a sua flecha e disparou. E quando ele disparou a sua flecha, a flecha não acertou o alvo, nem tampouco acertou a árvore. Ao contrário, passou longe da árvore. E o discípulo, ao ver aquela cena, disse admirado: o Senhor errou. Eu pensei que o Senhor ia me ensinar uma grande lição e mostrar que o Senhor acertaria mesmo de olhos vendados. Então aquele homem respondeu para o seu discípulo e disse: hoje eu te ensinei a maior lição que eu poderia te ensinar. Hoje eu te ensinei a maior lição sobre o pensamento. Hoje eu estou te ensinando que ninguém consegue acertar um alvo o qual não vê. Ninguém consegue chegar a um alvo o qual não enxerga, o qual não persegue, o qual não tem foco. Nós aprendemos que a nossa vida precisa ter foco. A nossa vida precisa ter um objetivo. Se a nossa vida tiver foco, se a nossa vida tiver objetivo, ela tem relevância, ela tem propósito. Do contrário, a nossa vida é irrelevante, é fútil, é dispensável, é desprezível. O texto que lemos nos conta a história de um homem que tinha foco, que tinha propósito, que tinha objetivo, e correu em direção a esse foco, a esse propósito e esse objetivo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está retornando a Caná da Galileia. E nesse retorno a Caná da Galileia, ele realiza o seu segundo milagre. Nós sabemos que o primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho. E agora, no segundo milagre, um homem lhe procura para que ele possa curar o seu filho que está enfermo e está à beira da morte. E nós percebemos que o segundo milagre de Jesus, ele reafirma a sua missão. O segundo milagre de Jesus revela de fato qual é a sua missão e confirma qual é a sua missão. No primeiro milagre, Jesus transforma água em vinho. E aquilo é muito significativo, aquilo é muito simbólico.
porque demonstra qual é de fato a missão de Jesus aqui nessa terra, que é transformar, que é restaurar, que é restituir. Mas quando nós lemos o segundo milagre de Jesus, nós percebemos que há uma similaridade textual entre os dois textos. Nós percebemos que o segundo milagre tem uma ligação muito íntima, muito forte, muito profunda e muito direta com o primeiro milagre. No primeiro milagre, Jesus, ele está em um casamento onde a notícia chega de que o vinho acabou. E acabando o vinho, acabou a festa, acabou a alegria. Veio a desonra para o dono da festa, veio a desonra para o homem que estava dando a festa. No primeiro milagre, Jesus transforma. No segundo milagre, Jesus cura. Quando Jesus transforma água em vinho, Jesus restitui a alegria a uma família que está iniciando-se naquele momento, mas inicia-se já com motivos de estarem tristes. E Jesus, quando se faz presente ali, Jesus restitui, devolve a alegria àquela família. Da mesma forma, quando aquele homem procura Jesus e clama, roga pelo seu filho que está enfermo, ao realizar a cura, Jesus está devolvendo também a alegria, a felicidade, o prazer a uma família. Porque se na verdade este homem está sofrendo pela enfermidade do seu filho, consequentemente a mãe também está sofrendo, consequentemente os irmãos, se aquele menino tinha irmãos, também estão sofrendo, toda a casa está sofrendo. Mas Jesus, a semelhança do que ele fez no primeiro milagre, na sua primeira atuação como o ministro de Deus, como filho de Deus, como Messias de Deus aqui nessa terra, na sua segunda atuação ele também devolve, ele restaura a alegria a uma família. Quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus transforma a água em vinho, Jesus manda que encham as talhas de pedra que estavam ali de água. E enchendo aquelas talhas de água, a partir daquela água, Jesus faz o milagre. O que é que isso nos ensina? Aquelas talhas representavam o coração do homem. O coração do homem que é duro. O coração do homem que é insensível. Mas Jesus encheu aquelas talhas de água. Jesus amoleceu também o coração daquele homem, daquele oficial do rei, que foi até Jesus, que por ser uma autoridade, com absoluta certeza não era adepto da fé, não era simpatizante de Jesus. O próprio texto diz, ele é um oficial do rei. E quando diz que ele é um oficial do rei, entenda, ele é um oficial do rei Agripa, aquele que também foi o responsável, participou na morte do próprio Jesus, aquele que foi interrogar Jesus e que não ouviu de Jesus palavra alguma. Esse homem, por ser uma autoridade, por não ser simpatizante, embora fosse judeu, mas não ser simpatizante da fé, era um homem duro, era um homem insensível. Mas quando viu a necessidade e quando aproximou-se de Jesus, teve o seu coração amolecido, despiu-se de toda arrogância, despiu-se de toda prepotência, despiu-se de todo orgulho, despiu-se de toda vaidade e clamou a Jesus. Muitas vezes Jesus precisa fazer isso conosco. O nosso coração muitas vezes está duro, o nosso coração muitas vezes está insensível, e ele precisa, através da dor, através do sofrimento, através das intempéries da vida, nos alcançar e a partir daí amolecer o nosso coração.
Jesus manda que as talhas sejam cheias de água. A água representa a palavra de Deus. E não há nada que possa amolecer o coração do homem como a palavra de Deus. Não é apenas o sofrimento, porque a Bíblia nos diz em Apocalipse que em meio à grande tribulação, a grande sofrimento, o coração dos homens se endurecerá ainda mais. E eles serão incapazes de se arrependerem e de reconhecerem a Jesus. Mas quando Jesus manda encher as talhas de pedra com água, Jesus está dizendo que a água vai limpar, que a água vai purificar, que a água vai transformar. Essa água que nos purifica é a palavra de Deus. Da mesma forma que a água foi colocada nas talhas de pedra, foi transformada em vinho, foi dada para os convidados beber, e foi o melhor. Aquele homem também, quando recebeu a palavra de Jesus, ao retornar para sua casa, diz o texto que ao receber o milagre, ele e a sua casa crerão em Jesus. Mas como é que a sua casa creu em Jesus se apenas ele foi até Jesus? Se apenas ele conversou com Jesus? Se apenas ele recebeu a palavra de Jesus? Isso aconteceu porque ele compartilhou da palavra que ele recebeu de Jesus. Da mesma forma, aqueles homens ao tirarem a água das talhas, eles compartilham com os que estão na festa. E fica evidente que aquele vinho, que o texto diz que era água, se você ler com atenção, o texto diz que quando o mestre de sala tomou da água que Jesus transformou em vinho, leia o texto com atenção e você vai perceber isso. Ele chamou o dono da festa e disse: você é diferente dos outros, você é diferente dos demais, porque os demais dão melhor primeiro. E quando os homens já estão insanos, quando os homens já estão bêbados, então lhe dão o vinho ruim, porque ninguém vai perceber a diferença. O melhor ficou por último. A água que Jesus ofereceu foi o melhor. O homem tomou a água que Jesus transformou em vinho, e isso marcou a sua vida, isso marcou a sua história, e isso marcou a história da humanidade. Até hoje nós olhamos para esse texto, e até hoje nós somos abençoados por esse texto. Até hoje nós compartilhamos da essência e da verdade revelada nesse texto. Da mesma forma, o oficial, quando recebeu a palavra de Jesus, quando recebeu o milagre, compartilhou dessa palavra com os demais, e eles foram salvos. Eles creram em Jesus por causa da palavra. O que é que nós aprendemos com esses dois casos, com esses dois exemplos? É que a vida do homem só experimenta uma transformação, e a vida do homem só tem prazer. O homem só conhece o que é alegria, prazer de verdade, o que é a vida de verdade, a partir do momento que Jesus se faz presente na sua vida, a partir do momento que Jesus chega, a partir do momento que Jesus passa a ser uma realidade na sua vida. Antes havia sofrimento, antes havia dor, antes havia angústia, antes havia preocupação. Mas quando Jesus passou a fazer parte da vida desses homens nos dois casos, a alegria foi restituída, o prazer foi restituído, e o melhor de Deus começou a ser vivido na vida dessas duas famílias. O melhor da vida só se revela em nós a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, a partir do momento que Jesus passa a fazer parte da nossa vida, a partir do momento que Jesus passa a fazer parte da nossa história, a partir do momento que Jesus marca a nossa vida, a partir do momento que Jesus marca a nossa história. O texto diz que quando Jesus transformou a água em vinho,
e as pessoas ali reconheceram o que Jesus fizera, o texto diz que Jesus manifestou a sua glória diante dos seus discípulos. E quando Jesus opera um milagre na vida do filho desse oficial, Jesus também está fazendo um milagre para que ele seja glorificado. Os sinais existem, os sinais são necessários, mas o objetivo dos sinais são glorificar a Ele. O objetivo dos sinais são nos fazer reconhecer a Ele. O objetivo dos milagres são nos fazer entender e reconhecer a dependência que nós temos dEle. A principal lição que nós aprendemos nesses dois casos, nesses dois eventos, é de que Jesus não trabalha no natural. A obra de Jesus não se limita ao mundo natural. Mas os milagres representam e simbolizam qual de fato é a obra dele. E a obra dele não é transformar água em vinho. A obra dele é transformar homens. A obra dele é transformar vidas. A obra dele é transformar corações. A obra dele é transformar histórias. Essa é a obra dele. Quando ele cura, a sua missão, de fato e de verdade, em essência, não é curar o corpo, não é curar a carne, embora ele faça, mas é curar a alma. Jesus não trabalha apenas no natural. A obra de Jesus é muito mais excelente. A obra de Jesus é muito mais profunda. A obra de Jesus é muito mais poderosa. E quando Jesus opera esses dois sinais, esses dois milagres, Ele está demonstrando que só Ele faz. Ele está falando, está mostrando que o que Ele faz, nem o homem pode fazer. Absolutamente ninguém pode fazer aquilo que somente Ele é capaz de fazer. Transformar, renovar e marcar vidas, marcar histórias. Na vida nós temos diversos caminhos que podemos percorrer. Na vida nós temos diversas direções. Na vida temos diversas pessoas que nos apontam direções. Na vida temos diversas pessoas que podem nos ajudar, que podem nos fazer pessoas melhores. Como? Nos motivando, nos incentivando, nos impulsionando, nos conduzindo, nos educando. Há pessoas, há inúmeras pessoas que marcam a nossa vida desta forma, que com a sua influência e com a convivência com elas, com a mentoria dessas pessoas, nós melhoramos. E isso é o máximo que o homem pode fazer: melhorar a vida de outro, transformar. Só Jesus. Só Jesus é capaz de transformar a vida do homem. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está retornando para Caná da Galileia. E quando o texto diz que ele está retornando para Caná da Galileia, e quando o texto nos mostra a similaridade entre os milagres ocorridos, o texto nos revela que Jesus sempre vai reafirmar a obra que outrora ele fez nas nossas vidas. Ele está retornando para Caná da Galileia para reafirmar a sua obra. Entenda isso. Jesus quer reafirmar a obra que ele fez na sua vida. Inevitavelmente a sua vida precisa ser provada para que a obra que ele fez seja provada na sua vida. E a partir do momento que a obra dele é provada na sua vida, a partir do momento que ele deixa, que ele permite que você passe por situações semelhantes às que você passava anterior à sua conversão, ele está querendo reafirmar você. Ele está querendo reafirmar a sua fé. Quando ele permite que você seja tentado nas mesmas coisas que você era tentado anteriormente, ele está querendo reafirmar a sua vida em Deus. Ele está querendo reafirmar a sua fé. Ele está querendo reafirmar a firmeza do poder dele na sua vida. Ele está querendo reafirmar a força, a autoridade
e a eficácia, a eficiência da obra que Ele fez na sua vida. Se a sua obra foi consistente, você permanece firme, você permanece de pé. Mas se a obra é inconsistente, você vai cair, você vai fraquejar, você vai fracassar. A pergunta que eu faço é possível Jesus fazer uma obra inconsistente? É possível Jesus fazer uma obra falível? É possível Jesus fazer uma obra inclinada a cair, a ruir, a desmoronar? Obviamente que não. Isso é impossível. A sua obra é completa, a sua obra é perfeita, a sua obra é eficaz, a sua obra é eficiente. E por que Ele precisa reafirmar? Lembre-se, eu disse, Ele quer reafirmar você. É para saber a sua firmeza, é para saber a sua consistência, é para saber a sua perseverança, é para saber a sua vontade, é para saber a sua continuidade. É você que precisa ser reafirmado. A obra que Ele fez é completa, mas você precisa passar pela prova, você precisa passar pelo fogo, para que de fato seja manifesto que Ele te salvou, e para que de fato seja manifesta a sua vida, ou na sua vida, a glória dEle, para que a sua vida se torne um instrumento nas suas mãos, para que Ele seja glorificado. A Bíblia Sagrada nos mostra que esse homem sai da sua casa em Cafarnaum, sabendo, ouvindo falar que Jesus estava em Caná da Galileia. E ele vai de Cafarnaum a Caná da Galileia. Nós estamos falando de uma distância de aproximadamente um dia de caminhada, ou algo como, segundo alguns, 33 quilômetros. Ele vai até Jesus. E por que ele vai até Jesus? Porque ele ouviu falar de Jesus. Aprenda uma coisa: na caminhada da vida, informação é imprescindível, informação é essencial. Como você creria em Jesus se alguém não tivesse falado de Jesus para você? Como você pode desenvolver e estruturar a sua vida sem informação? Quando você pode seguir um norte, seguir um caminho sem informação? Então tudo que você se propuser a fazer, busque informação. Tudo quanto você planejar, tudo quanto você idealizar, todos os caminhos que você desejar trilhar, busque informação, cerque-se de informação. Conhecimento é vida. Então conheça. Conhecimento ele é essencial em todas as áreas da vida. Para você ter sucesso, você precisa conhecer aquilo que você se propõe a fazer. Se você, por exemplo, vai empreender em alguma área, o primeiro passo é buscar informação. O primeiro passo é buscar conhecimento. Nunca comece um negócio sem informação. Nunca comece um negócio sem conhecer daquilo que você se propôs a fazer, sem conhecer da área. Porque inevitavelmente, se assim você proceder, você estará fadado ao fracasso. Os seus planos, os seus projetos não vão resistir às intempéries, às adversidades que virão. Por quê? Porque você não se cercou de informações. Porque você não sabe como funciona aquela área. Porque você não vai saber lidar com os problemas que virão. Você não vai saber resolver. Então informação é essencial na vida. Com Deus não é diferente. Cerque-se de informação. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Ele tinha informações preciosas sobre Jesus. Primeiro, ele tinha informação de que Jesus fazia milagres.
Ele ouviu falar que Jesus é Messias, mas ele não está interessado se Jesus é Messias ou não. Mas ele ouviu falar que Jesus é o Messias. Ele ouviu falar que Jesus faz milagres. Ele sabia onde Jesus estava. Então aquele homem está cercado de informações. Quer ter êxito? Se informe. Quer alcançar a glória? Tenha informações. Quer chegar ao seu destino, o seu propósito, o seu objetivo? Cerque-se de informações, de conhecimento. Aquele homem vai até Jesus porque ele sabia perfeitamente onde Jesus estava. Aí vem a segunda lição, para que nós alcancemos os nossos objetivos: ação. Conhecimento é essencial, informação é essencial, mas o segundo passo é a ação. Após receber a informação de onde Jesus estava e do que Jesus fazia, de quem Jesus era, ele foi até Jesus. Busque a informação, depois haja baseado, norteado, pautado pela informação que você recebeu. Por isso que é importante ter as informações certas. Por isso que é importante conhecer o caminho certo. Porque você sempre vai trilhar mediante a luz que você tem. Você sempre vai caminhar mediante a iluminação que você teve, as informações que você teve. Então busque informação, mas após a informação, haja ação. Se aquele homem tivesse ouvido falar de Jesus, quem Jesus era, o que Jesus fazia, onde Jesus estava, mas se ele tivesse ficado na sua casa, o seu filho teria sido curado? O milagre teria acontecido? Não. Se você tem objetivos, se você tem propósitos, se você tem petições a apresentar a Deus, haja. Talvez você estava precisando de uma orientação de Deus hoje. Você estava precisando de um norte. E Deus talvez já esteja falando com você na palavra. Se não falou ainda, vai falar. Mas a pergunta é, se você não tivesse vindo aqui hoje, se você não tivesse acessado essa mensagem, se você não tivesse agido, se você tivesse permanecido inerte, alguma coisa aconteceria? Não. Na vida, em todas as áreas da vida, é assim que funciona. Ação. Não fique parado olhando para a vida, não. Porque ela vai passar e você simplesmente vai ficar assistindo. Haja. Informação e ação. São dois passos essenciais. Se você tiver informação e você tiver ação, você consegue o que você quiser. Você chega onde você idealizar. Você conquista o que você quiser. Mas nunca esqueça de uma coisa. Nunca perca a humildade. Esse homem era um oficial do rei, com certeza era um nobre, com certeza era um homem rico, com certeza era um homem bem relacionado, mas num determinado momento, ele percebeu a sua incapacidade, ele percebeu a sua limitação. Reconheça as suas limitações. Você não pode, você não consegue, você não sabe tudo. Aprenda isso, entenda isso. Ninguém é autossuficiente. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum só. Ninguém consegue fazer tudo só. Aprenda a reconhecer as suas limitações. Viver em comunhão e viver em comunidade, especialmente em igreja, é isso. Não é problema ou não há problema em você conviver com alguém que sabe em determinada área, ou conhece em determinada área mais do que você. Qual é o problema? Isso não pode estabelecer entre vocês uma disputa. Não enxergue disputa onde não existe. Às vezes alguém dentro da igreja, por ter uma base melhor, uma formação melhor, vai ter uma opinião diferente da sua.
Mas ter uma opinião diferente não faz com que nós sejamos concorrentes. Então não perceba concorrência, não perceba disputa onde não existe. Você pode perfeitamente dominar diversas áreas mais do que eu, e qual é o problema nisso? Eu não vou disputar com você por causa disso, ao contrário. Aquilo que você sabe e eu não sei, vai acrescentar na minha vida, e a partir de você eu vou aprender. Da mesma sorte, aquilo que eu sei e você não sabe, também não pode estabelecer uma disputa entre nós. Mas esse conhecimento, essa informação deve ser compartilhada e juntos crescemos. Aprenda a reconhecer as suas limitações. Porque se você não aprender a reconhecer as limitações que você tem, isso talvez vai revelar arrogância e prepotência. E um arrogante, um prepotente, jamais será uma pessoa realizada. Jamais vai chegar a lugar nenhum. Em nenhuma área da vida. Nem na área profissional, nem na área familiar, nem na área do amor, nem na área financeira, nem na área espiritual. Aprenda a reconhecer as suas limitações. Aquele homem tinha acesso a muita coisa, mas ele percebeu que tinha algo que ele não podia fazer, que era restaurar, que era salvar a vida do seu filho. O que ele podia fazer para que seu filho fosse curado? Ele estava de mãos atadas, o dinheiro não resolvia, os amigos não resolviam, o rei não resolvia, os médicos não resolveram, os melhores tratamentos não resolveram, exames talvez não detectaram qual era o problema do menino. Não tinha o que fazer, e o homem então se viu impotente. Reconheça as suas limitações, e após reconhecer as suas limitações, procure ajuda. Procure quem realmente pode te ajudar. Aquele homem procurou quem? Jesus. Porque diante das informações que ele tinha de Jesus, diante do quadro do seu filho, ele percebeu: aqui só Jesus resolve. Porque ele ouviu falar do que Jesus era capaz de fazer. Então cerque-se de pessoas que contribuem com o seu crescimento, contribuem com a sua evolução, com pessoas que te fazem crescer. Comece a eliminar da sua vida pessoas que só te colocam para baixo, pessoas que só te desanimam, pessoas que não acrescentam em nada. Comece a excluir da sua vida, comece a se afastar dessas pessoas. Eu não estou mandando você se tornar inimigo de ninguém, mas eu estou dizendo para você: cerque-se de pessoas que ajudam, cerque-se de pessoas que resolvem, cerque-se de pessoas que estão disponíveis, cerque-se de pessoas que contribuem. Só Jesus poderia resolver o problema dele. Ele pensou: então, se só Jesus pode resolver, é a Jesus que eu vou. O que você está esperando para ir a Ele, clamar, se humilhar, implorar, para que assim você possa receber? O que você está esperando? O que te falta ainda para você abrir os seus olhos e perceber quais pessoas devem fazer parte da sua vida e quais pessoas devem ser excluídas da sua vida? Quando esse homem vai a Jesus, Jesus lhe diz: se não virdes sinais e milagres, não podeis crer. Talvez quando nós lemos essa palavra, talvez nós entendemos que Jesus está censurando aquele homem, repreendendo aquele homem, porque aquele homem só seria capaz de crer se ele visse milagres. Mas talvez Jesus está dizendo que os milagres são necessários, os sinais são necessários para fazer os homens crerem, para fazer as pessoas crerem, para fazer as pessoas reconhecerem. Para que você tenha firmeza em Deus, para que você tenha firmeza na caminhada cristã, você precisa enxergar, você precisa reconhecer os sinais, os prodígios, os milagres. Se você não enxergar milagres, se você não enxergar sinais de Deus na sua vida,
Que motivação você terá para continuar caminhando com Deus? Entenda, ninguém investe no que não lhe traz benefício nenhum. Qual é a pessoa que vai investir no que não lhe traz benefício nenhum? Quem é a pessoa que vai insistir naquilo que lhe faz mal? Você está vivendo uma situação e essa situação só te causa dor, te causa sofrimento. Como é que você vai continuar? Você vai insistir nessa situação? Naturalmente você vai deixar, você vai sair, você vai se afastar, você vai abandonar. Por quê? Porque na vida nós precisamos ver benefícios naquilo que nós nos propomos a fazer, nos nossos relacionamentos. Se não houver benefício, nós desistimos. Existe uma coisa que é até difícil de falar, mas é verdade. Às vezes nós dizemos: não se aproxime de pessoas, ou não queira contato com pessoas que se aproximam de você por interesse. E eu preciso dizer para você: todo relacionamento humano é baseado em interesse. Ninguém se aproxima de outra pessoa sem interesse. Ninguém estabelece amizade com outra pessoa sem interesse. Ninguém namora com outra pessoa, ninguém se casa com outra pessoa sem interesse. Todo relacionamento humano é baseado em interesses. Se não houvesse interesse, naturalmente nós não insistiríamos, porque não veríamos benefício algum naquilo que estamos fazendo. Nos relacionamentos profissionais é interesse. Alguém contrata o seu serviço porque está interessado no serviço, e você aceita porque está interessado no dinheiro. Todo relacionamento humano é pautado no interesse. Então enxergue em Deus os benefícios. Enxergue em Deus os prodígios, enxergue em Deus os milagres. Porque se você não enxergar, se você não reconhecer o que Ele tem feito, inevitavelmente vai chegar uma hora que você vai se desmotivar. Inevitavelmente vai chegar a hora que você vai dizer: por que eu estou servindo a Deus? Por que eu estou indo para a igreja? Você vai se desmotivar se você não enxergar os milagres. E porque eu insisto que você precisa enxergar? Porque eles existem, eles são reais, eles são uma realidade na sua vida. Eles acontecem dia a dia na sua vida. Mas você precisa enxergar, você precisa perceber, você precisa reconhecer. Isso é algo que só depende de você. Aquele homem tinha um interesse na cura do seu filho e foi até Jesus. E ir até Jesus talvez tenha custado caro para aquele homem. Ele não era religioso, ele não era simpatizante de Jesus, ele não era simpatizante da fé. Talvez ele não fosse muito bem querido pelos demais judeus. Ele com certeza tinha uma influência muito grande da cultura greco-romana. E o outro item é que esse homem estava em Cafarnaum, Jesus estava em Caná. Esse homem teve que fazer um sacrifício para ir a Jesus. Custou para ele mais caro do que o que você imagina. E você precisa entender, na vida, nada se consegue sem sacrifício. Você nunca vai conseguir conquistar nada na vida sem sacrifício. Seja na vida material, na vida familiar, na vida amorosa, na vida financeira ou na vida espiritual. Sem sacrifício você não consegue nada. Sem sacrifício você não conquista nada. Sacrifício e humildade. Observe o que o texto diz. Esse homem foi a Jesus de Cafarnaum, Jesus estando em Caná. Quando ele está retornando, a Bíblia Sagrada diz, apegando-se à palavra de Deus, ele retorna. E quando ele está retornando,
ele encontra-se com seus empregados, os quais lhe informam: o menino está bem, o menino sobreviveu. E ele pergunta a que horas ele começou a melhorar. Nessa tradução da Bíblia diz às 7 horas. Mas na realidade foi na hora 7ª. Qual a diferença das 7 horas para a hora 7ª? Se nós pensarmos com a nossa mentalidade, 7 horas é 7 horas da noite. Ou 19 horas da noite. Ou pode ser 7 horas da manhã. Mas na mentalidade judaica, no cômputo do tempo judaico, a hora 7ª era a 1h da tarde. Então ele encontrou-se com Jesus a 1h da tarde. Eu não sei se Jesus estava em uma casa, eu não sei se Jesus estava ao ar livre. Constantemente Jesus estava ao ar livre pregando para as pessoas. Então esse homem, a 1h da tarde, em meio ao sol, esse homem que é nobre, esse homem que não é um plebeu, esse homem que conhece o que é o luxo, esse homem que não se expõe sem necessidade ao sol, agora, a 1h da tarde, em pleno sol, ele está diante de Jesus, está clamando, humilhando-se diante de Jesus para que Jesus cure o seu filho. E ele diz: vamos lá na minha casa, porque meu filho está à morte, vamos lá curá-lo. No Antigo Testamento as pessoas não tinham muito apreço pela cura à distância. Eles acreditavam que para que a pessoa pudesse curar, ela tinha que estar presente. É uma fé falha, a fé naquilo que vê. Fé naquilo que vê não é fé, é constatação. Então o homem clama a Jesus: vamos lá na minha casa, porque o meu filho está à morte. E Jesus manda apenas uma palavra, e aquele homem assegura-se naquela palavra que Jesus mandou, naquela palavra que Jesus disse, e volta para sua casa. O texto diz que logo ele voltou. Então ele dá meia volta, 1h da tarde. Eu não sei se ele estava a pé, eu não sei se ele estava a cavalo, eu não sei se ele estava de jumento, eu não sei se ele usava algum tipo de transporte. O que eu sei é que ele demorou para voltar para casa. Então possivelmente ele anda a tarde inteira e anda também à noite. Porque quando ele encontra os homens, os seus servos, e pergunta a que horas o menino melhorou, eles dizem: ontem, a hora 7ª. Ou seja, ele já tinha andado à tarde, já tinha andado à noite, e já estava no outro dia. Sacrifício. Na vida não se consegue nada sem sacrifício. Então sacrifique a sua vida. Faça os sacrifícios necessários para que você alcance aquilo que de fato você almeja. Do contrário, você não vai conseguir absolutamente nada. Outra lição que eu aprendo com esse homem é que quando ele chega a Jesus, ele clama para que Jesus vá até o seu filho pela primeira vez. Jesus diz: se vocês não virem milagres, vocês não podem crer. E ele clama pela segunda vez: o meu filho está à beira da morte, vamos. Isso revela o senso de urgência que aquele homem tem. Ele sabe da necessidade, ele sabe que aquilo que ele precisa acontecer depressa. Senso de urgência. Talvez é o que tem faltado em muitos de nós. Senso de urgência. Estamos sempre postergando as coisas, estamos sempre protelando, estamos sempre deixando para depois. Tenha senso de urgência, faça hoje, faça agora. O que precisa ser feito tem que ser feito imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: a cada dia que você espera, é mais um dia que você deixa de desfrutar daquilo que você deseja. A cada dia esperado, é mais um dia perdido. E é óbvio que eu sei que existem coisas que precisam da nossa paciência. Existem coisas que nós precisamos esperar. Até mesmo as promessas de Deus, elas têm um tempo determinado para acontecerem.
Mas eu estou falando da sua urgência, eu estou falando daquilo que depende de você. Aquilo que depende de você tem que ser feito imediatamente. Comece hoje o que você planeja para o seu futuro. Comece agora. Porque cada dia que você espera é um dia que você perde. É um dia que você deixa de viver, é um dia que você deixa de desfrutar daquilo que você almeja. Senso de urgência é o que nós precisamos para que a nossa vida de fato mude. Entendam uma coisa: Deus, Ele atende a quem pede. A vida premia aquele que age. Se você quer ser premiado pela vida, haja. Se você quer ser abençoado por Deus, peça. Junte as duas coisas e você viverá o melhor de Deus na sua vida. Quando esse homem recebe a palavra de Jesus, ele não questiona, mesmo que talvez a maioria das pessoas só crescem na cura presencial. Ele não questiona. Ele dá meia volta e vai para sua casa. Confie na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. É a partir daí que Jesus vai agir. Se você não crer na sua palavra, se você não confiar na sua palavra, Ele não vai agir. Porque crer na sua palavra, confiar na sua palavra, demonstra fé. Quantas palavras você já ouviu, quantas mensagens você já ouviu, quantas pregações você já ouviu, e a sua vida continua da mesma forma. Por quê? Porque você não crê. Por quê? Porque você não age. Porque você não coloca em prática. E se você não faz, Ele também não faz. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7 nos fala sobre isso. Que o homem que não tem fé é como as ondas do mar, é inconstante, é levado pelo vento. Não tem firmeza. E esse tal não receberá coisa alguma. Se você não confiar na sua palavra, se você não crer na sua palavra, Ele não vai agir. Se você não estiver pronto, apto, disposto a sacrificar na sua vida, a fazer sacrifícios, nada vai acontecer. Nada vai mudar. Então aprenda, em nome de Jesus. Faça o sacrifício que for necessário por pessoas. Nós muitas vezes sacrificamos muito por coisas e sacrificamos nada por pessoas. Sacrifique o que necessário for por pessoas, porque o que de mais excelente existe na face da terra são pessoas. Então ame, abrace, acolha, perdoe, motive, incentive, ajude pessoas. Faça o sacrifício que for necessário por pessoas. E eu encerro com você dizendo para você: se sacrifique por quem você ama. Faça o sacrifício que for necessário por quem você ama. Porque foi a mesma coisa que Jesus fez por você. Ele se sacrificou porque Ele te ama. O seu amor lhe levou ao sacrifício. Então, se você ama, se sacrifique por quem você ama.